Quero saudar os irmãos e irmãs na graça, na paz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Diz assim a palavra: além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, virtuoso e louvável, eis que deve ocupar os vossos pensamentos. Palavra de Deus. Nós temos esse tema da gentileza, bastante conhecido, ficou bastante famoso, na verdade, no Brasil, por conta de chamado profeta da gentileza, né? Era uma figura icônica no Rio de Janeiro, que escrevia nos muros, nos postes, nos diversos espaços públicos no Rio de Janeiro, palavras sobre a gentileza. E a frase magna desse profeta da gentileza era: gentileza gera gentileza. Depois a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que deveria cobrir aquelas frases com uma tinta cinza, e o fez. E as pessoas se surpreenderam de ver que as frases tão lindas do profeta da gentileza estavam cobertas de tinta cinza. Até Marisa Monte fez uma canção sobre isso, né? Cobriram tudo de cinza, apagaram tudo. E aí, então, houve uma manifestação pública em torno dessa questão, e a Prefeitura resolveu retirar a tinta cinza e trazer à tona novamente as belas frases do profeta da gentileza. E aí a palavra de Deus, nos ensina sobre isso, sobre também sermos gentis. Nós estamos neste bimestre falando sobre diaconia, sobre o serviço que nós prestamos ao próximo, ou sobre a nossa vida de fraternidade e amor para com o nosso próximo. E é interessante nós pensarmos que esta ideia de que a gentileza, ela se manifesta por meio do afeto, se manifesta por meio da compaixão, se manifesta por meio da bondade, se manifesta por meio da amabilidade. Ou seja, quando nós somos amáveis, quando nós somos bons, quando nós somos compassivos, quando nós somos afetuosos, nós estamos desta forma manifestando o agir de Deus, a presença, a existência de Deus que, estando em nós, nos transforma desta maneira. Ou seja, quando o agir de Deus nos impulsiona a viver desta forma na relação para com o nosso próximo. A palavra de Deus, ela nos mostra também, lá no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 a 20, que na verdade, muitas vezes nós não vivemos desta maneira porque o Deus das nossas vidas é o nosso próprio estômago. Há um outro texto que vai dizer que é o nosso próprio ventre, né? A outra tradução diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o próprio estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Deus do homem natural é o seu próprio estômago. O Deus do homem sem Deus é si mesmo. Ou seja, o Deus do homem sem Deus é a sua própria existência, a sua própria pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que o seu Deus é o seu ventre, ou seja, o seu estômago, os seus sentidos, as suas necessidades, os seus interesses, as suas próprias procuras. O homem natural tem como Deus a si mesmo e cultua a si mesmo como Deus diante de um altar erguido, para adorar a sua própria vanglória, para adorar o seu próprio ego, para adorar a sua própria jactância, o seu orgulho e a sua arrogância. Infelizmente, para a grande maioria das pessoas que já viveram, que vivem e que ainda vão viver nessa terra,
Muitos deles desconhecem sobre si mesmo e que os outros perceberam, mas que tentam a todo custo manter escondido o fato de que muitas vezes eles são deuses para si mesmos. Ou seja, muitos de nós idolatramos a nós mesmos. Muitos de nós adoramos a nós mesmos. Muitos de nós somos egoclatra, ou seja, ego-idólatra, né? Ou seja, nós temos uma idolatria por nós mesmos. Colocamos as nossas próprias vidas no altar. Né? Nós muitas vezes somos egoístas nesse sentido, ególatras, somos narcisistas. E embora muitas vezes a gente não use palavras para dizer isso, mas faz isso através das nossas atitudes. E uma das características mais terríveis de nós sermos assim, é que nós não conseguimos cuidar do outro, não conseguimos compreender o outro, não conseguimos amar o outro, não conseguimos ter misericórdia, não conseguimos ser compassivos, não conseguimos ser humildes na relação com o nosso próximo. O texto da palavra de Deus, de Filipenses, ele é muito claro, e ele traz algumas propostas que estão presentes no próprio texto, que nós vamos passá-las a descrevê-las agora. Vamos passar a descrevê-las agora. Quando o texto diz, além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, é isso que deve ocupar os vossos pensamentos. Quando a Bíblia diz que o que é que sejam coisas verdadeiras, ou seja, tudo que é verdadeiro ocupe o vosso pensamento, nós precisamos pensar que esta verdade são virtudes que não podem ser parciais. A verdade, ela não é relativa. Nós não podemos desempenhar um conjunto de deveres, de vida, ética, apenas daquilo que nos convém. Nós não podemos achar que verdadeiro é aquilo que nos é conveniente. Nós não podemos achar que verdadeiro é aquilo. Que a verdade não é simplesmente aquilo que eu acho que é verdade. Existe uma dimensão da ética, existe uma dimensão da justiça, existe uma dimensão do relacionamento com o próximo, que é permeado pela verdade e que não pode ser relativizado. E a palavra de Deus diz que a verdade é o próprio Cristo, porque diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E se nós vivemos essa verdade que é o Cristo, existe uma forma de viver baseada naquilo que o próprio Cristo é. Quando o Cristo diz assim, eu mesmo sou o Evangelho, eu sou a palavra, eu sou aquele que estava no início, eu sou aquele que virá depois de tudo. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o início e o fim. E nada do que foi criado sem que eu estivesse presente, sem que eu estivesse ausente. Ou seja, esse Cristo é o parâmetro para nós pensarmos o que é esta verdade. Quais são esses deveres éticos? Quais são esses deveres morais? Quais são esses deveres que nós temos que viver nas nossas vidas e que o mundo espere que nós vivamos? Até como pessoas comuns. Mesmo aqueles que não possuem Jesus como seu Salvador, o mundo espera que as pessoas sejam éticas. As pessoas aguardam que as pessoas vivam de forma ética. Mas para nós cristãos isso é um elemento inegociável. Ou seja, tudo que é verdadeiro deve pautar o nosso pensamento. E a palavra verdade se refere aqui a tudo que é inverso da falsidade. Tudo que não é verdade é falsidade. E eles deveriam ser fiéis aos compromissos, às suas promessas, com as suas declarações, com as suas amizades. Deveriam manter a verdade sobre Deus, sobre a eternidade, sobre o caráter de todo homem. A verdade é uma representação das coisas como elas são. E eles viviam constantemente sobre a impressão correta de como viviam, de como deveria viver. Um homem que é falso em seus compromissos, ou falso em suas declarações, falso nas suas palavras, ou falso nas suas promessas, é aquele que desonra Jesus Cristo com as suas atitudes. Porque quando nós dizemos que somos cristãos e não somos verdadeiros, ou somos falsos, quando nós dizemos que somos cristãos e não permeamos o nosso pensamento pela verdade, nós estamos dando um péssimo testemunho. Nós estamos dando um testemunho negativo em relação a quem é Jesus nas nossas vidas. Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro povoe os nossos pensamentos.
toda a verdade ilumine a nossa forma de pensar, que a verdade instrua a nossa forma de tomar as nossas decisões, que a verdade sirva de parâmetro em cada uma das nossas ações, e que nós não venhamos relativizar esta verdade, porque não existe meia verdade, ou é verdade, ou não é verdade, principalmente parametrizando pelo ensino de Jesus Cristo. A falsidade, ela produz coisas extremamente negativas nas relações humanas. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 39, versículos 7 e 39, diz assim: 2 coisas eu te peço a Deus, e não me as negue antes que eu morra. Não me permita conhecer nem a verdade e nem a falsidade. É terrível conviver com a falsidade. É terrível conviver com a pessoa que tem 2 faces. É terrível conviver com a pessoa que não parametriza suas decisões por aquilo que é verdade, por aquilo que é transparente, por aquilo que se paga um preço. Saiba o seguinte, irmãos: as pessoas que são falsas nos relacionamentos, são falsas consigo mesmo, e não se conhecem, e não sabem quem são, e nunca decidiram deixar de ser aquilo que negativamente produziram ao longo das suas vidas. Portanto, a conversão diante de Jesus Cristo faz com que a falsidade caia das nossas faces, e nós somos obrigatoriamente conduzidos a uma vida de verdade, a uma vida de transparência. A maledicência é a irmã gêmea da falsidade, porque a pessoa que é falsa consegue praticar a maledicência e ao mesmo tempo depois chegar diante da pessoa, abraçá-la e dizer que ama, porque ela já construiu um fundo no seu coração que dá respaldo para a mentira. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos converta. Precisamos pedir que o Jesus Cristo nos livre desse mal. Precisamos pedir sempre que o Espírito Santo de Deus nos livre de toda e qualquer falsidade. Não existe relacionamento verdadeiro permeado pela falsidade. Não existe relacionamento conjugal verdadeiro permeado pela falsidade. Não existe relacionamento entre pais e filhos permeados pela falsidade. Não existe relacionamento entre amigos permeados pela falsidade. A falsidade corrói todo e qualquer relacionamento. E não existe igreja que se subsista de forma viva e ativa, se não for baseada pela verdade. Portanto, irmãos, a verdade tem um preço, mas ela precisa ser vivida e encarada. E a primeira verdade que nós precisamos encarar é olhar para nós mesmos, no espelho, na nossa própria face, e perguntar se nós somos verdadeiros ou se somos falsos. E o quanto Deus tem transformado as nossas vidas em vidas verdadeiras. Mas a palavra continua dizendo, não só tudo que é verdadeiro, mas tudo que é nobre, tudo que é justo. E aí o que é nobreza? É a coisa que seja honesta, ou seja, apropriadamente venerável, aquilo que é respeitável, aquilo que é digno de honra, aquilo que merece consideração, que toda a honestidade permeie as nossas vidas. As nossas relações humanas, elas precisam ser permeadas pela honestidade, precisa ser permeado por aquilo que é justo, precisa ser permeado por aquilo que é nobre. A palavra de Deus, ela nos dá uma condição maravilhosa. Quando lá no Magnificat de Maria, eu acho aquele texto lindo, quando lá no fim do texto de Maria, no texto de Mateus, Maria vai dizer o seguinte, que este Jesus que haveria de nascer, ele teria o poder de humilhar os orgulhosos e de levantar os humilhados. A nobreza está no fato de nós permitirmos que Deus nos transforme, que Deus nos revitalize, que Deus nos faça pessoas melhores, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso caráter, que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso temperamento, que o Espírito Santo de Deus nos faça pessoas melhores, pessoas que sejam permeadas pela honestidade, pessoas que sejam permeadas pela integridade, pessoas que as pessoas sintam confiança em nós, que as pessoas sintam segurança em se relacionar conosco. Você é um bom amigo? Você é uma boa amiga? Você é um bom homem ou uma boa mulher?
Aí talvez a gente lembre agora, pastor, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, quando o jovem rico chega diante dele e diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus prontamente diz o quê? Bom ninguém é, a não ser o Pai que está nos céus. Aí alguns dizem que naquele momento Jesus está negando a sua divindade. Se a gente olhar o contexto todo daquele texto, logo depois ele vai dizer que ele é o bom pastor e que o bom pastor cuida das suas ovelhas. O que ele está naquele momento dizendo é o seguinte, que ninguém pode ser bom se não for através do Espírito Santo de Deus que o transforme. Que eu e você somos pessoas ruins, transformadas por Deus. Que eu e você, no altar de Deus, podemos ser quebrantados, podemos ser transformados, podemos ser renovados. E podemos nos tornar pessoas mais agradáveis, menos chatas, menos intolerantes. Pessoas que constroem vidas a partir das suas relações. Muitas vezes, irmãos e irmãs, as nossas atitudes e as nossas palavras destroem as pessoas que nós amamos. As nossas atitudes e as nossas palavras ferem profundamente as pessoas que nós amamos. Às vezes as pessoas pagam um preço muito caro de viver conosco. Um preço muito caro de viver conosco. E sabe por quê? Porque nós não permitimos ainda que o Espírito Santo de Deus haja nos nossos corações e nos transforme em novas pessoas. Modificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na minha juventude eu li um livro maravilhoso que diz, o título do livro era Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Nós não precisamos seguir padrões hereditários. As pessoas falam de maldição hereditária. Não, é padrão hereditário. Irmãos, prestem atenção. Muitas vezes aquilo que era terrível nos nossos pais. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. A gente olha para os nossos pais e diz, poxa, pessoa maravilhosa que era meu pai com a minha mãe. Pessoa maravilhosa, seja eles estando conosco ou ainda não. Pessoas maravilhosas, meu pai e minha mãe. Poxa, mas meu pai tinha um defeito terrível, que me incomodava muito. Minha mãe um defeito terrível, que me incomodava muito. E preste bem atenção, reproduzimos em nós os defeitos mais terríveis dos nossos pais. Que quando eles fazem, nos incomodam. Mas quando nós fazemos, não incomoda a nós, mas incomoda quem vive conosco. E faz com que a vida de quem vive conosco não seja uma vida de paz, não seja uma vida de construção, não seja uma vida de felicidade, não seja uma vida de amor, não seja uma vida de alegria. Mas muitas vezes, nós com as nossas palavras, com as nossas atitudes ou com a falta delas, nós fazemos com que as pessoas que vivam conosco não vivam a felicidade plena, porque nós mesmos, muitas vezes, estamos infelizes, porque nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus domine o nosso ser, derrote o nosso egocentrismo, derrote a nossa jactância, a nossa mania de narcisismo, e que muitas vezes nos adoecem, e adoecem quem vive conosco. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, e eu creio nisso, e eu quero que vocês creiam nisso também, que se nós estamos vivendo desta forma, e não estamos vivendo a plenitude da felicidade das nossas vidas, eu quero dizer que hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus te dá a oportunidade de você deixar aqui aquilo do seu temperamento, aquilo da sua personalidade, aquilo do seu caráter, que te afasta de Deus e que te afasta do teu próximo. Vamos ser pessoas melhores, pessoas mais amáveis, pessoas mais simpáticas, pessoas mais afetuosas, pessoas mais misericordiosas, pessoas mais cordatas, pessoas mais gentis. Eu tenho usado muito o Uber, mas vamos pensar qualquer outro contexto, mas eu tenho usado bastante o Uber. Às vezes você entra no Uber e a viagem é extremamente agradável, porque a pessoa é educada, cordata, empática, sensível e gentil. E às vezes você entra no Uber e a viagem é péssima, porque a pessoa é uma pessoa desagradável, grossa, inadequada, sem educação e sem gentileza. Quem vive no seu Uber?
Como que tem sido a viagem dela? O Espírito Santo de Deus nos desafia e diz: eu tenho poder para lhe transformar, para me transformar, para nos transformar em pessoas mais amáveis, mais agradáveis, mais empáticas, mais honestas, mais íntegras e mais verdadeiras, mais amorosas, mais gentis. Mas a palavra de Deus continua dizendo: tudo o que são coisas justas, ou seja, tudo que é justo, as coisas que estão certas entre homem e homem. Um cristão deve ser justo em todas as suas relações. A sua religião não isenta das leis estritas que vinculam as pessoas no exercício dessa virtude. E não há como nós, cristãos, dizer que somos cristãos sem sermos justos, ou sem buscarmos a justiça, ou pregarmos e buscarmos viver a justiça. É preciso lembrar que as pessoas que estão no mundo, as pessoas que vivem junto conosco, ao estimar o caráter de uma pessoa, e principalmente de uma pessoa cristã, atribuem a elas a importância, as virtudes da justiça e da honestidade. O cristão se impressiona os seus semelhantes, não pela religião que ele vive, mas pelo quanto ele é justo em suas atitudes e nas suas palavras e nas suas decisões. A Bíblia continua, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo que é puro. E aí, tudo que é puro, um cristão, ele tem que ter pureza, ele tem que ter pureza na palavra, pureza nas atitudes, pureza nas suas ações. Ele precisa ser agradável, ele precisa ser amável. Um cristão não pode ser azedo, não pode ser irritado. Um cristão não pode pensar que ele esteja sendo extremamente sombrio e severo com o outro que vive ao seu lado. Ele não pode ser uma pessoa que faz com que a sua própria vida e a vida do outro seja permeado por infelicidade. A Bíblia nos diz que o Evangelho, que a existência e a presença de Jesus em nós, formoseia os nossos rostos. Nosso rosto é formoso porque Cristo está em nós. É transformado. E aí, irmãos, quando a gente é transformado por Deus, e quando a gente busca essa transformação, e eu falo aqui como alguém que busca, não como alguém que tenha alcançado. Mas uma coisa eu digo, com certeza, nessa busca e nessa peleja por ser transformado por Deus e pelo seu Espírito Santo, eu tenho conseguido alcançar coisas que sozinho jamais eu alcançaria. A experimentar coisas sobre a minha vida e sobre a minha forma de ser e de existir, que jamais eu conseguiria sozinho. Então pensemos nestas coisas. Vamos deixar que estas coisas sejam objeto da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito. Que vamos buscar viver, cada dia das nossas vidas, a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, tudo que é louvável, tudo que é interessante. E o que é mais interessante desse texto é que o apóstolo Paulo, depois de citar tudo isso, ele diz assim: olha, e se alguma coisa eu não escrevi aqui, você pode acrescentar. Né? O texto é interessante, porque o texto diz exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer nesse texto, ele vai dizer o seguinte: olha, além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, e eis que é isso que deve ocupar os vossos pensamentos. Aí ele diz assim, tudo que é louvável, ele deixa em aberto. Isso deve ocupar as vossas mentes, isso deve ocupar os vossos pensamentos.
Queridos irmãos, a nossa vida cristã deve gerar transformação nos nossos relacionamentos, a nossa vida cristã deve gerar transformação nos nossos temperamentos, a nossa vida cristã deve equalizar o nosso caráter, a nossa vida cristã deve fazer com que nós sejamos pessoas transformadas por Jesus, pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E sabe quem ganha com isso? Sabe quem mais ganha com isso? Além do reino, você. Você. Por quê? Gentileza gera gentileza. Você gosta de ser tratado com gentileza? Quem aqui não gosta, né? É completamente diferente, não é? Fui fazer o exame de vista ontem. A médica é extremamente gentil, simpática, agradável, ouviu minhas queixas, minhas dificuldades, analisou minha vista, e o que ela tinha para me falar que não estava legal na minha vista, falou de uma forma tão carinhosa que eu nem percebi. Fez com que aquele momento fosse extremamente agradável. E quando eu saí do local, eu agradeci a ela, dizendo: doutora, a senhora fez com que essa consulta fosse uma experiência de gentileza. Foi uma experiência agradável e saudável. Faça da sua casa, faça da sua vida, faça da relação com seus filhos, faça desta igreja, faça da sua experiência como ser humano uma experiência agradável. Para isso, é preciso e é fundamental que tudo que é verdadeiro, que tudo que é nobre, que tudo que é justo, que tudo que é puro, que tudo que é amável, que tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, é isso que deve ocupar os seus, os meus e os nossos pensamentos. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, certa vez eu ouvi uma história de um missionário que ficou gravado na minha memória. Talvez quando eu era menino, a história teve mais sentido do que teria hoje. Mas diz que um missionário estava no campo fazendo o trabalho, e aí o trabalho não tinha resultado, não se desenvolvia, não crescia. E ele então teve um sonho, que ele andava com a bicicleta numa subida, e que a bicicleta não andava, e ele fazia um esforço tremendo, e havia algo extremamente pesado na garupa da bicicleta, e por mais que ele pedalasse, a bicicleta não saía do lugar. E ele foi falar com um pastor, o que podia estar acontecendo no ministério dele. E aí então, ele contou esse sonho para o pastor. O pastor disse: olha, eu não sou interpretador de sonhos, mas a gente pode pensar da seguinte forma: é provável que o peso da sua bicicleta seja o seu ego. E quanto mais você pedala, menos a bicicleta sai do lugar. Queridos irmãos e irmãs, qual é o peso da sua bicicleta? Qual é o peso da nossa bicicleta? Quer viver de uma forma mais leve, mais livre, mais alegre, mais cheia de vida? Uma vida mais em paz, cheia de alegria. Tire o ego da garupa da bicicleta. Não vale a pena. Não vale a pena. E só é possível fazer isso através do quê? Esforços pessoais? Não. Só é possível fazer isso quando nós nos rendemos ao Espírito Santo de Deus. Orando ao Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, eu não me suporto. E pedir que o Espírito Santo de Deus nos faça pessoas melhores.
convivi com um amigo meu, talvez fosse uma das pessoas mais chatas que eu convivi em toda a minha vida, e ele dizia: eu sou chato. É engraçado que as pessoas acham que isso é legal, né? As pessoas: não, mas eu sou chato mesmo. Não, é horrível você dizer que é chato. Não diga para ninguém que você é chato, porque ser chato é uma coisa chata. Então não acha que é legal ser chato, não é legal. Ah, eu sou chato. Não, é horrível isso. Peça para Deus fazer com que você não seja chato, porque ser chato é chato demais, né? Só que a gente às vezes não percebe que é chato. Esse que é o grande problema. A gente acha que a gente é a pessoa mais legal do mundo. Tenha coragem de perguntar para as pessoas que estão perto de você para saber se você é chato ou não. Mas peça para ser sincera. E esse colega nosso, né, que eu vou falar o nome porque ele sempre me autorizou a falar, né? Que era o Clerto, né, o Clertinho. E ele dizia: eu sou chato. E ele era chato mesmo, não é que ele só dizia, não, ele era insuportavelmente chato. Conhece alguém assim? Talvez você esteja vivendo com ele faz 50 anos, né? Desde o ventre da sua mãe, ou da minha mãe, né? Aí o Clertinho foi orar conosco uma vez, lá no Vale da Bênção, na Missão Antioquia. E ele subiu para orar conosco, e quando nós entramos no local de oração, ele foi mais à frente no morro, e se colocou a orar de joelho sozinho durante uma noite. E nós, depois dele ter demorado muito, nós fomos lá para ver como é que ele estava. E quando chegamos lá, ele disse assim: me deixa sozinho, esse momento é meu com Deus. E quando deu 5 horas da manhã, que nós terminamos a vigília, que o Clertinho desceu da parte mais alta do monte, que chegou perto de nós, ele estava com o rosto e com a camisa suja de barro, por causa das lágrimas que ele soltou, e o rosto no chão na presença de Deus, pedindo para Deus: Senhor, eu não vou sair daqui mais uma pessoa chata. E ele desceu de lá outra pessoa, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos marcar esse encontro com Deus? Se nós quisermos que esses bancos aqui se completem, nós precisamos marcar esse encontro com Deus. Precisamos nos encontrar com Deus e pedir: Senhor, faz com que eu seja uma pessoa transformada. Faça com que eu seja uma pessoa amável. Faça com que eu seja uma pessoa justa. Faça com que eu seja uma pessoa gentil. Faça com que eu seja uma pessoa agradável. Faça com que eu seja uma pessoa empática. Faça com que eu produza vida através das minhas ações, das minhas palavras e das minhas atitudes. Quebra e tira de mim, Senhor, tudo que me atrapalha de me relacionar contigo e de me relacionar com o meu próximo. E eu garanto, irmãos e irmãs, se essas orações forem feitas com sinceridade, se essas orações forem feitas no temor de Deus e na presença do Espírito Santo de Deus, o seu casamento será muito melhor. A sua igreja será muito melhor. A sua família será muito melhor. Os seus filhos serão muito melhores. Porque o Espírito Santo de Deus tem poder para nos fazer pessoas melhores. Eu creio nisso. Você crê? Deseja isso? Então que Deus nos abençoe. E que Deus permita que nós sejamos transformados pelo seu Espírito Santo. Quero só apenas relatar, irmãos, no final da minha palavra, que com isso eu não estou dizendo que nós temos aqui um índice alto de pessoas chatas, tá? Isso é importante que eu diga aqui. Até porque eu os conheço tão pouco, não dá para fazer essa análise ainda. Agora, tendo por base o fato que eu vivo comigo há 55 anos e quase 56, e que a minha esposa é prova de que vive comigo, e meu filho também, que não posso esconder, sei o quanto eu preciso mudar. Por isso que eu estou pregando isso, para que nós, todos juntos, possamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus e sejamos cada dia mais uma igreja gentil, honesta, amável, agradável, simpática. E que quando as pessoas aqui à nossa volta dizem assim: eu sou chata, você diz para ela assim: pede para o Espírito Santo de Deus fazer com que você não seja mais chata. Não vamos aceitar que o fato de ser chato seja algo normal, principalmente para um servo e uma serva de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.